Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. E o tema de hoje é um tema interessante. Como que é possível você ajudar no emocional dos seus familiares? É interessante esse assunto, né? E com uma frase de reflexão aqui para você, não entre na tempestade do outro, mas segure o guarda-chuva enquanto a tempestade passa. A gente pode fazer isso com nossos familiares, né? Essa reflexão serve pra gente. Ou seja, não entre na tempestade do outro, mas segure o guarda-chuva enquanto a tempestade passa. Aí você pode meditar assim, mas rapaz, realmente eu não vou querer entrar naquele problema ali. Mas eu posso segurar o guarda-chuva, né? De uma forma ou de outra. Pois é. Fica nessa live aqui que você vai entender como que é possível você ajudar seus parentes, seus amigos, conhecidos, em especial a família, nesse sentido emocional. Não quer dizer que você vai carregar as dores de outros, não. Mas você vai poder ajudar ou direcionar de uma forma melhor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Tô um pouquinho resfriado, mas na verdade não é nem gripe, é minha rinite. Tô com a rinite atacada aqui por conta do clima aqui na minha cidade. Mas vamos ter uma ótima live na companhia do casal, que é Álvaro Biano e a Mariane Braga, tá bom? Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde a todos. Me contem aqui nos comentários o que é que você está fazendo agora. Quero saber. E faz um favor, envia essa live para 5 pessoas. Com certeza essa live vai ser de grande ajuda para essas pessoas também. Tá bom? Boa tarde, Álvaro e Mari. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Tá ouvindo certinho? bem, Wendel? Estamos sim. Tudo bem Ótimo. aqui. Maravilha. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Gostei da reflexão. É um tapa do dia, viu, Mari? Essa frase Viu? é interessante, é interessante. Achei bem legal. Realmente, às vezes, a gente não vai ter a oportunidade de carregar o problema das outras pessoas, né? Durante aquela tempestade, por assim dizer. Mas pelo menos segurar ali o guarda-chuva, né? Para proteger a pessoa, né? Isso vai É ser porque importante. e o que acontece, Wendel? Muitas pessoas, elas sentem vontade, né, de ajudar os seus familiares emocionalmente. Mesmo porque nós vemos que é uma necessidade muito grande ultimamente, a ajuda emocional, né? E os parentes querem, mas às vezes eles não sabem como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar? Sempre que eu tento ajudar a dar um problema, eu não consigo, eu não sei mais como fazer, e a pessoa se desespera. E muitos precisam um pouco, né? Então, de orientação, nós estamos aqui para isso, para dar algumas dicas e ajudar um pouquinho quem sente essa vontade, né, de ajudar os familiares assim. Maravilha. Então vamos embora. Começar aqui mais uma live nessa quarta-feira. A primeira pergunta aqui para vocês é a seguinte, ó. Quais são os maiores desafios que vocês percebem, né? Por exemplo, ao tentar oferecer suporte emocional à família que está passando por um momento difícil? Olha, um dos maiores desafios que eu percebo é o familiar conseguir ajudar o outro sem interferir no problema, sem se envolver, sem Sem julgar, né? julgar, entende? Porque às vezes o fato de ser próximo facilita com que o paciente se sinta mais à vontade. O paciente não, desculpa. O Familiar. familiar se sinta mais à vontade em julgar, em dar um conselho, em se meter, por assim dizer, Uhum. naquele problema do outro. Porque às vezes o parente pensa assim: ah, ele vem me pedir ajuda, eu também vou falar o que eu penso, né? Mas se o objetivo é ajudar a pessoa emocionalmente, então acaba que esse não é um bom caminho, né? Absorver a dor e julgar. Não é bem por aí. Acho que esse é o maior desafio, mesmo. É você não se envolver. Porque nós temos a tendência, como seres humanos, de sermos passionais. Então, é um grande desafio você conseguir ajudar o teu parente, o teu familiar, e às vezes até um amigo muito querido, sem se envolver profundamente, sem se meter, sem jogar as tuas opiniões pessoais, os teus conceitos e preconceitos sobre aquilo que outra pessoa está falando.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente, às vezes, eu até converso muito isso com alguns amigos, que às vezes com as pessoas de fora a gente tem um tato maior, mas com o familiar parece que a gente vai julgar, né? A gente, Deus, faz isso, rapaz, faz não sei o quê. Mas se for alguma pessoa de fora, a gente fala mais doce, né? Acontece isso. Por isso que precisa É, ou, ter esse cuidado, né? ou então a pessoa se envolve demais, né? Isso. Ela sente muitas dores, aí ela, ai, não consigo ajudar meus parentes porque quando eu ouço o problema deles, eu sofro junto, eu sofro demais. Então, são duas coisas assim que eu vejo que impede muito as pessoas de conseguirem. É o se meter, é o julgar e o não se envolver no sentido de não absorver aquilo ali para si e sofrer demais, né, com aquele problema. Isso mesmo. A próxima pergunta é a seguinte, ó. Muitas vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba dizendo ou fazendo algo que não tem aquele efeito esperado. E qual você acredita, né, que pode ser o erro mais comum, né? Qual é a opinião de vocês? Qual que pode ser o erro mais comum nessa questão das pessoas que tentam apoiar emocionalmente um amigo, um parente, um familiar? Justamente querer dar um conselho já querer resolver o problema da pessoa, já dar uma solução muito rápida, já querer levar soluções que ele acredita, que ele acha que é para si, aí ele leva a solução muito rapidamente para o outro e não dá tempo do outro nem sequer digerir aquilo que está acontecendo. Porque o que acontece? Quando a pessoa está passando, enfrentando uma situação, e principalmente uma situação emocional, o que essa pessoa precisa é de um ouvido atento, uma escuta ativa, alguém que possa ouvi-lo Sem sem julgamento, né? julgar, sem já ficar dando opinião, sem ficar consertando. Porque Ou às até vezes criticando, né? Assim, "Ah, por é, que você não fez isso quando tal coisa aconteceu?" Como entende? assim? Porque muitas vezes o que a pessoa quer não é Certo. uma solução imediata. Às vezes o que a pessoa quer é ser ouvida, ela não quer ser consertada. Ela quer ser ouvida, ela quer que o outro preste atenção, valide o que ela está falando. Então, a primeira coisa que um parente pode fazer pelo outro é ouvir com atenção. Deixar com que o outro fale sem ficar interrompendo e sem ficar dando soluções ali imediatas, nem crítica, isso. Vamos ouvir com empatia, no sentido de permitir que o outro fale. Muitas vezes o que ele quer é só isso. Muitas vezes o que ele quer é validação. O que ele quer é ouvir assim, é verdade, isso que você está passando é muito desafiador, dói mesmo, né? É válido você se sentir assim, e você está se sentindo assim não é à toa, né? Mesmo que eu veja, Wendel, que a pessoa está com mimimi, ou mesmo que eu veja que ela está errada, por assim dizer, e no início, a princípio, o que a pessoa quer é ser validada. Validar o outro e nos validar é o primeiro passo para uma pessoa começar a sair de um estado emocional desafiador. Então, se for resumir a resposta de forma específica a essa pergunta, né, qual é o erro mais comum que faz com que a gente não consiga muitas vezes ter a resposta esperada de uma ajuda dada a um familiar, é querer resolver o problema logo de cara sem ouvir. Ponto. E isso acontece muito com os casados, né? Principalmente no início do casamento. Nós homens somos muito práticos. Aí a gente acha que aquilo que a esposa está trazendo, às vezes, de problema, já é para a gente solucionar. E demora, às vezes, algum tempo, meses ou talvez até anos, para a gente aprender que, na realidade, muitas vezes o que a mulher quer, o que a nossa esposa quer, é um ouvido. É alguém para ela simplesmente poder sentar, falar, desabafar, abrir o coração
que não lhe julgue, que não faça caras e bocas, que não... Então aplique exatamente isso quando você for ajudar um parente. A primeira coisa que esse parente precisa é de um ouvido atento. Ponto final. Principalmente Também. quando o parente vai falar de alguém que você ama. Pense que o outro vai reclamar de alguém que você ama. Aí você já vai logo na defensiva, já vai logo defendendo, já vai logo dizendo que Já ele não vira tem advogado. razão. Já vira um advogado. Já diz logo que ele Isso. não tem razão, que ele está errado, que não é bem assim. Ou seja, se ele está precisando de mim e me buscou para ajudá-lo emocionalmente, eu preciso validar aquele sentimento dele, mesmo que eu perceba que eu amo aquela outra pessoa e não é bem assim. É que no começo, no princípio, na primeira escuta, eu preciso validar e dar o outro direito de estar sentindo aquilo até da pessoa que eu amo. Então eu posso fazer isso pelo outro. Eu posso validá-lo. Eu posso dizer, não, realmente, olhando pelo seu ponto de vista, realmente é doloroso. Né? Realmente isso que você está passando é desafiador mesmo. Por quê? Porque eu estou tendo empatia ao olhar pelo ângulo do outro. Não do meu, que eu amo aquela pessoa ali que ele está criticando ou falando. Não. É me dando o direito, né? E dando o direito do outro de sentir o que ele sente. Sem dúvida. Isso é muito bom. Por isso que é tão importante a gente ter um direcionamento, né, Maria Álvaro? Para que a gente possa, por exemplo, usar de tato, tendo ali uma metodologia, que é justamente isso que dentro do método tem, vocês abordam, né? E ajudam essas pessoas que desejam ajudar os familiares, desejam, por exemplo, se ajudar para também ajudar outros. E eu queria que daqui a pouco vocês comentassem um pouco, né? Pode ser até agora também, de como o exemplo, o método tem, ele vai ajudar, ele ajuda, na verdade, um exemplo, o aluno que está ali presente estudando com vocês, como é que ele pode, um exemplo, ajudar os familiares deles, na medida do possível, levando em consideração até a frase que a Mari enviou, e até compartilhei no início da live, né? Que a gente vai carregar as tempestades das pessoas, mas pelo menos oferecer uma ajuda, né? Um guarda-chuva. Como é que o método tem, ele contribui nesse sentido? Porque para o método tem, Wendel, a, a melhora da pessoa não vem pela correção imediata. Ela vem pela conexão, pelo acolhimento que é gerado entre as partes. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem para a formação do método DEM, ela tanto aprende a aplicar em si as ferramentas e para a sua vida e os seus familiares, quanto a ajudar os pacientes. Então, ali ela vai receber toda a orientação de justamente como fazer isso aqui que a gente está falando. Como escutar ativamente? Como não, como não se envolver? Como ser imparcial? Como ter a verdadeira empatia e compaixão por uma pessoa que você não concorda com o que ela está falando, porque é seu parente? Então, quando ele está ali aprendendo, ele está também se alimentando, por assim dizer. Ele também está aprendendo a praticar aquilo na vida dele. Porque para o método TEM, a prática do próprio terapeuta na sua vida, das técnicas que ele aprende, são muito importantes para validar aquilo que ele vai usar com os outros. Por isso que não é uma formação para a pessoa vir só para fazer para o outro. Não. É uma formação em que ele vai praticar o que ele aprende enquanto ele ajuda as pessoas. Porque perfeitos nós não somos. Eu não preciso ficar perfeita para me tornar um profissional, né? Mas eu vou melhorando ao longo do tempo, enquanto eu ajudo os outros, eu vou me ajudando. Esse é o objetivo da formação também. Ela também pode ser para pessoas que a princípio não querem se tornar um profissional, mas querem aprender como se cuidar e cuidar da sua família. Inclusive, Wendel, logo no início da formação, logo no primeiro módulo já, se a pessoa pegar todo aquele conhecimento, onde a gente está explicando os pilares do método TEM, né? Logo depois da aula de boas-vindas, tem várias aulas ali onde a gente explica tudo aquilo que fundamenta o TEM.
só com aquele conhecimento ali, se a pessoa pegar aquele conjunto de conhecimento e começar já a aplicar na própria vida, principalmente alguns princípios em especial, ela já começa a ter efeito logo na primeira semana de formação. Não é no primeiro mês, no primeiro ano, entendeu? É logo na primeira semana já. E é assim que a gente construiu a metodologia. Como se fosse uma escada que a pessoa devagarzinho ela vai subindo e a cada passo ela vai adquirindo cada vez mais conhecimento, primeiro para ela se cuidar. Porque primeiro nós cuidamos de nós, depois a gente cuida do outro. Senão fica algo discrepante, incoerente. E tudo aquilo que é incoerente, a própria mente não aceita, ela começa a refugar. Então, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu aplico em mim, primeiro eu pego aquele conhecimento e vejo e me pergunto como que eu posso fazer com que isso daqui realmente traga efeitos práticos na minha vida, e depois eu expando isso primeiro para o meu círculo imediato, pessoas que moram comigo na mesma casa, parentes mais diretos, indiretos, até que lá no final, depois do canudo na mão, vamos dizer assim, né, com o certificado, depois de formado efetivamente, aí eu vou trabalhar com outras pessoas. E o Andrew, eu Maravilha. gostaria de ressaltar que ao aplicar na sua própria vida aquilo que a pessoa está aprendendo, ela vai aplicar em si e vai aproveitar para ajudar a sua família. Mas nesse momento, ele também vai aprender a identificar quando é que ele é um parente que ajuda, quando ele é um terapeuta. Então, o objetivo não é que ele se torne terapeuta dos familiares próximos, porque isso seria prejudicial. Agora, ele pode ajudar a família dele quanto pessoa, porque está adquirindo um conhecimento que ele vai aplicar em si e para a sua família. Enquanto ele pode se profissionalizar para ajudar, para ser profissional com outros. Porque mesmo que uma pessoa queira ser muito profissional, quando se fala de parentes, filhos, mãe, pai e irmãos que são mais próximos, quando são parentes mais distantes, não. Mas parentes muito próximos, existe um fator emocional ali vinculado, existente, que impede aquela pessoa de conseguir trabalhar com o seu parente como um profissional. Ele não vai conseguir essa imparcialidade toda. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, embora ele não consiga ser um profissional com a sua família, ele ainda consegue muito ajudar a sua família. Quando adquire conhecimento para se aplicar na sua vida, consegue sim ajudar filhos, cônjuge, pai, mãe, a organizar a sua saúde emocional, sua mente emocional. Isso é muito bom, porque acaba desencadeando, né, Álvaro e Mari? A gente ajustando nessa situação, nesse quesito familiar, vai melhorar, né, na questão de comunicação, em sentido espiritual, em todos os contextos da nossa vida, a gente consegue aplicar esse conhecimento, né, que é aprendido dentro do curso, dentro do método TEM, né? Exatamente. É muito bom. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que, que é em relação a alguns elogios aqui, de alguns alunos que durante a pandemia estudaram com vocês. A Ana Paula aqui disse que durante a pandemia vocês ajudaram muito no curso sobre inteligência emocional. Ela é muito grata a vocês dois, feliz por isso. Teve aqui uma pergunta da Cadê Ivana? Não. Foi da Ivana. Como é que a gente pode ser imparcial quando se trata da família? Por exemplo, às vezes com pessoas de fora da família, a gente consegue ser, né, mais imparcial. Mas quando é dentro da família parece que é um pouco difícil. Como é que a gente consegue, na visão de vocês, em relação a isso? É mais desafiador, né? Com certeza é mais desafiador não fazer isso. Mas nesse momento, veja bem, o que vai fazer a diferença é a sua intenção. A sua intenção com aquele parente é ajudar ou é criticar? É ajudar ou é dar um sermão? Qual é o seu objetivo? Porque se o seu objetivo for ajudar, você vai conseguir se isentar as suas opiniões, o seu julgamento naquele momento para acolher o outro. Então, se o meu objetivo é ajudar, neste momento eu não estou ali
com o meu julgamento, com a minha opinião. Eu estou ali como um escuta que se coloca no lugar do outro e vê de acordo com a mente dele, a lente dele. Olha pelo ângulo dele. Porque depois, o objetivo é ajudar a pessoa a raciocinar. Mas é que, a princípio, para que a pessoa se sinta à vontade para se abrir, não dá já para ir criticando e julgando. É aí que tá. Você vai ter oportunidade de raciocinar, de olhar um ponto de vista diferente, de pedir para que ele, de repente, veja um outro ângulo. Mas veja, é diferente de você já ir querendo sair falando, criticando, julgando. Então, você tem o seu próprio julgamento? Ainda você tem. Eu tenho. Todos nós temos. Mas nós conseguimos guardar o nosso julgamento enquanto a gente escuta alguém. A gente consegue ouvir e pensar, peraí, deixa eu olhar pelo ângulo de vista dela. Ela está dizendo que foi assim, assim, assim. Embora eu saiba e eu acredite que não. Mas o ângulo da visão dela foi esse que ela está falando. E por isso é que ela está se sentindo como ela está se sentindo. Porque ela está pensando desse jeito, mesmo que o pensamento seja errado. Então eu preciso validar primeiro. O primeiro passo é validar. Eu preciso estar ali ouvindo, olhar por esse ângulo, guardar o meu julgamentozinho aqui um pouco, você consegue, enquanto você olha pelo olhar do outro. Porque uma coisa que a gente ensina no método TEM é que o mapa não é o território. Ou seja, o seu mapa, Wendel, o meu, o do Álvaro, são diferentes para andar no mesmo território. Vamos explicar o que é mapa, para ficar mais simples, tá? Isso. Se a gente trocar a palavra mapa, nós podemos trocar a palavra mapa por percepção do mundo. A maneira como você percebe o mundo, Wendel, é diferente da minha. Que é diferente da minha esposa. Mesmo sendo casados, mesmo morando junto, eu enxergo o mundo de uma maneira. Eu filtro aquilo que eu vejo à minha volta, a reação das pessoas, a forma como as pessoas interagem entre si, interagem comigo, tudo isso passa por um filtro. É esse filtro, essa forma de ver o mundo é que a gente chama de mapa. Qual que é o território? O mundo em si. Aquilo que efetivamente está acontecendo. As situações, aquilo que acontece à nossa volta. Então, muitas vezes, algo que uma pessoa faça para você não vai, vamos dizer assim, ó, desculpa o termo, não vai nem feder e nem cheirar. Não vai fazer diferença na tua vida. Mas se aquela pessoa ou alguém parecido fizer algo parecido comigo, pode ser que isso me ofenda profundamente. Por quê? Porque a tua forma de enxergar o mundo, os teus filtros, eles fazem com que você reaja de uma determinada maneira. A minha forma de enxergar o mundo e os meus filtros fazem com que eu tenha reações diferentes. Então, nós ensinamos no método TEM justamente isso. O mapa de cada um, ou seja, a visão que cada um tem do mundo é diferente. Cada pessoa é única na sua forma de ser e de enxergar e de reagir às coisas. E de reagir às coisas. Então, cada pessoa enxerga a si próprio, o outro e as coisas de maneiras diferentes. Mesmo sendo dois irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, veem a mesma situação de forma diferente. Então, não é porque você viu de um jeito que o seu irmão ou o seu parente tem que ter visto daquele jeito. Ou tenha que ter reagido da mesma forma. Ou sentido da mesma maneira. E é essa a grande questão. É daí que vem o grande motivo da imparcialidade. O que é ser imparcial? É eu ouvir algo do meu parente, por exemplo, e entender que ele só está reagindo daquela forma porque para ele aquela dor foi daquele tamanho. Para mim, não. Agora, a partir do momento que eu viro para ele e falo assim, mas por que você não reagiu dessa forma? Dá larga de ser besta. Você foi muito tolo. Se fosse eu no seu lugar... Opa, mas peraí, não é você no lugar do outro. É o outro no lugar dele. Essa é a grande questão. Então, o que nós precisamos fazer para realmente agir com imparcialidade, respondendo a pergunta deixa eu ver aqui, aqui da Ivana,
Quando você for ouvir um parente, esquece o teu mapa. Guarda ele na gaveta. Enxerga aquilo que o teu parente está te falando com os olhos dele. E isso envolve empatia, se colocar no lugar do próximo também. Maravilha. Muito importante isso, né? E a gente vê que, com o passar dos anos, né, Álvaro e Mari, essa questão de comunicação dos familiares como um todo, né? Depois da pandemia, principalmente, foi um filtro, né? Antes da pandemia, muitas famílias tinham aquele hábito de estar sempre junto. Veio a pandemia, todo mundo separado. Voltar ao normal depois da pandemia, para alguns familiares, foi difícil, né? E às vezes tem essa empatia de enxergar, oxe, durante a pandemia, fulano desenvolveu ali uma crise de ansiedade, uma depressão, perdeu um parente, não está conseguindo conviver ali com o luto. Aí cada um vai enxergar de uma forma, né? Como vocês já bem comentando, né? Por isso que a gente ter esse tato, né, de usar as palavras corretas, entender que de fato cada pessoa tem uma percepção e vai lidar com a dor, com o trauma de uma forma, isso vai ajudar a gente a conseguir ajudar aquela pessoa, né? Não julgar com a minha percepção, né, o outro. A sua percepção vem de todo o conteúdo que tem na sua mente, da sua vivência, da sua história. A história do outro, a vivência do outro, a forma com que ele enxerga é totalmente diferente. O temperamento da pessoa é diferente, a personalidade é diferente, o caráter é diferente. E são fatores que fazem com que a pessoa enxergue a mesma situação de outro ângulo, porque ele está olhando do ângulo da sua personalidade, do seu jeito, do seu caráter, do seu temperamento, que é totalmente diferente do seu, mesmo sendo a mesma situação. Se nós conseguimos fazer isso, a gente passa por cima um pouco desse nosso julgamento para, a princípio, ouvir o outro. Porque esse é o primeiro passo, como eu venho afirmando, validar. É ajudar o outro, ouvi-lo, permitir que ele fale, sem julgamento, sem crítica, deixa ele falar. Ele está precisando se abrir. A dor é dele, não é sua. Então, o que ele quer é um escuta, um ouvido. Vamos ouvir, né? Vamos saber ouvir. Isso mesmo. E a gente percebe também, Maria Álvaro, que essa questão de repetição até de padrões emocionais, né? Um exemplo, nossos pais foram criados de uma forma, onde não existia essa comunicação, não existia esse tato, né? E assim, a gente hoje tem essa responsabilidade de ter esse cuidado, né? Para não repetir aquele padrão emocional que a nossa família já carrega, né? Com ela, de pessoas que não conversam, filhos que não conseguem pedir opinião, tirar alguma opinião dos pais, ou pedir algum conselho, cada um levando sua vida. Então, essa é a era desse autoconhecimento que a gente tem hoje, né? E através do método TEM, as pessoas que desejam de fato aprender, né, a cuidar do seu emocional, aprender a ajudar pessoas próximas e fazer disso uma profissão, vai ter justamente toda a orientação para desempenhar esse trabalho, né, como psicoterapeuta, né? E romper os seus padrões, né? E poder fazer diferente na sua vida. Tá? Isso mesmo. Uma próxima pergunta é a seguinte, ó. É comum um raciocínio, né? É comum a gente focar no sintoma da tristeza, da raiva, da ansiedade. Como é que a gente pode começar a olhar para as possíveis causas mais profundas do sofrimento emocional de um familiar, sem fazer diagnósticos inadequados? Justamente. O objetivo ali, naquele momento, não é ser o terapeuta, ou seja, você não se coloca no papel de curar o outro, entende? Porque você não consegue fazer isso. Então, quando você ouve para dar o outro o direito de desabafar. Mas depois disso, o seu papel ali não é também agora resolver o problema do outro, curar o outro, tirar a dor dele, entende? Porque as pessoas, elas passam por muitas situações e o ideal é que quando todos nós passamos por situações desafiadoras, é aprender alguma coisa com aquilo, é tirar uma lição daquilo. Então, se aquele meu parente, aquela pessoa está passando por essa situação e está sofrendo, é porque ele precisa melhorar como ser humano de alguma forma. Nem que seja para se tornar um pouco mais resiliente, nem que seja para se tornar uma pessoa mais humilde, nem que seja para se tornar mais resistente às dores. Ele está passando por isso e precisa de se reerguer. Ele precisa. A situação é dele.
É ele que precisa aprender alguma coisa disso e se tornar uma pessoa mais forte. Não sou eu. Então eu não posso resolver para ele. Eu não posso ir lá tirar a dor dele porque a gente não tem nem esse poder de fazer isso. Então eu preciso estar ao lado para que eu permita que ele sare, que ele encontre o caminho, que ele trate aquilo que está acontecendo. E aí eu posso dar alguma orientação para que ele cresça com que essa dor, com que ele está passando? Até posso, né? E posso dar uma dica aqui já? Com Posso. certeza. E uma dica seria ajudar o outro a compreender o que ele está sentindo. Entende? Então eu posso perguntar assim: o que você está sentindo com isso que você está passando? É uma frustração? É uma tristeza? Porque quando nós, Wendel, passamos por uma situação emocional desafiadora e conseguimos dar um nome para aquilo que a gente está sentindo, é o primeiro passo para a gente conseguir regular aquela emoção. Porque se eu não estou nem conseguindo nomear, ou se eu não estou conseguindo nem dizer exatamente o que eu estou sentindo, eu não consigo digerir aquilo. Aquilo só fica doendo. A partir do momento que eu penso assim, eu tô frustrada. Fiquei frustrada. Bom, então já sei que é frustração. Então já fica mais fácil eu saber como que lida com frustração. Ou a pessoa fala assim, eu acho que isso que eu tô sentindo é tristeza mesmo. Tô triste. Ah, entendi. Então o que você tá sentindo é tristeza. E de fato, a tristeza, isso que você está passando, dessa forma que você está passando, causa muita tristeza mesmo. Entende? Então, eu, além de ouvir, agora eu ajudei a pessoa a entender o que ela está sentindo. Se aquilo que ela está sentindo, que emoção que é? É raiva? É tristeza? É frustração? Tem pessoas que sentem raiva, Wendel, e elas não admitem que estão com raiva. E aí, aquele problema, porque elas pensam assim, não, eu não posso sentir raiva, porque sentir raiva é feio. E aí, esse problema piora, porque o emocional dela fica totalmente congestionado, porque ela não consegue nem compreender e nem assumir o que ela está sentindo. Então, se eu estou ali ouvindo, agora eu posso dar a oportunidade da pessoa me dizer o que ela está sentindo, qual é a emoção. Quando a gente faz isso, a gente consegue permitir que o outro, além de desabafar, ele comece a sozinho meditar sobre a situação dele. Porque o meu objetivo não é me meter e também não é solucionar o problema para ele. Infelizmente, ele vai ter que resolver. E para que ele resolva, ele tem que resolver no coraçãozinho dele. Eu posso resolver no meu, mas resolver no meu não vai adiantar. Entendeu? Então não adianta eu sofrer por ele. E não, sofrer por ele sim, mas tipo carregar aquela dor, né? Levar para mim aquele problema, ficar totalmente não vai resolver o problema dele. Resolver o problema dele é ajudar ele a passar pela tempestade, entende? É a passar, é a segurar o guarda-chuvinha ali, ó, enquanto a tempestade não passa. Porque enquanto essa tempestade não passar, o que ele precisa é de alguém para segurar um guarda-chuva só. Por quê? Porque quem vai resolver o problema é ele. Porque ele precisa disso. Ele vai aprender alguma coisa com isso. Ele vai se tornar uma pessoa melhor depois que ele passar disso. Depois que essa tempestade passar, ele vai tirar uma lição boa. Porque você esteve ao lado, você segurou na mãozinha dele. Entendeu? Isso é muito bom, muito bom. Com certeza vai servir de ajuda, né, Maria Álvaro? Para que a pessoa possa realmente enxergar que precisa dessa ajuda, ser humilde em reconhecer que não tem nada perdido, essa dor emocional, esse trauma, essa ansiedade, a depressão que ela está sofrendo ali, tem ali uma solução e procurar realmente uma ajuda prática ali vai ser de grande ajuda, né, nesse sentido. Aqui eu percebi que na nossa live tem muitos
tem casais aqui presentes. Estou vendo aqui algumas fotos de perfil. Eu queria entender, saber de vocês assim, um conselho em relação à questão de casal. Como o método tem, vai ajudar, um exemplo, o marido a salvar ali o casamento, que está um pouquinho, tá enxergando ali que a esposa está tendo um comportamento diferente, ou a esposa está enxergando ali que o marido não está bem emocionalmente. Como é que o método tem pode ajudar esse casal a se organizar, se estruturar e enxergar que de fato eles têm jeito. Às vezes as pessoas encaram que não tem mais jeito não, vou empurrar com a barriga até onde der. Mas sim, tem jeito. Um cuidando do outro, seguindo a metodologia ali do método tem. Queria que você desse esse conselho especial agora para casais. Certo. A gente começa, né, pelo princípio de que o conhecimento, ele traz segurança. E a segurança traz tranquilidade. Ou seja, a partir do momento que eu começo a ter conhecimento sobre o funcionamento da minha mente, como a minha mente funciona, como a mente do outro funciona, isso vai me dando segurança daquilo, da minha percepção, daquilo que eu sei sobre mim, daquilo que eu sei sobre o outro, daquilo que eu entendo sobre as coisas. E essa segurança de começar a me entender e a entender melhor o outro me traz tranquilidade, porque eu vou ficar mais tranquila, porque eu vou parar de julgar ou de ter suposições disfuncionais ou distorcidas sobre a outra pessoa. Porque eu vou começar a ter conhecimento. E eu vou olhar para o outro com base no conhecimento. Como que a mente funciona? Por que este mapinha, essa pessoa, pensa desse jeito, age desse jeito? Agora eu estou começando a entender. Por que meu marido é assim? Estou começando a me entender. Por que eu reajo assim a ele? O que eu sinto que eu sinto quando ele faz aquilo? Por que ele briga comigo quando eu acho que eu não fiz nada? Eu começo a compreender, eu começo a entender tudo isso. Porque ao entender como a mente funciona, eu entendo como o outro funciona. Isso me tranquiliza. Eu passo a olhar para o outro com base em um conhecimento verdadeiro e não aquele disfuncional que eu tinha. É importante, Wendel, entender, e isso nós procuramos trazer de forma bem aprofundada no método TEM. Infelizmente, muitos casamentos acabam com a desculpa, com a famosa desculpa, a incompatibilidade de personalidade, a incompatibilidade de pensamento. Tá? Só que, depois de anos estudando, eu e a Mari chegamos à conclusão, e passamos isso para os nossos alunos, que na realidade não existe incompatibilidade de personalidade. O que existe é a falta de entendimento da personalidade do outro. E em que nível essa personalidade está. Se ela está adoecida, extremamente adoecida, ou se ela está, vamos dizer assim, já um pouquinho melhor, mas pode melhorar ainda mais. Porque, e tem uma cadeira dentro do método TEM, que é justamente a análise emocional das personalidades, uma cadeira com várias aulas, e lá a gente deixa claro, dentre outras coisas, por exemplo, o grande desafio que é para pais que têm uma determinada personalidade, que são mais extrovertidos, mais energéticos, mais, né, ativos e sociáveis, lidar às vezes com o filho ou com uma filhota que nasceu um pouco mais introspecta, um pouco mais quietinha, que gosta da solidão. E aí o que normalmente a gente vê? Esses pais com esse perfil de personalidade, levando esse filho com outro perfil de personalidade para um especialista porque acha que esse filho ou essa filha está sofrendo de depressão, sofrendo de alguma outra questão emocional debilitante, quando na verdade não é. Tem a ver com personalidade. Falando agora para maridos e esposas, nós homens temos, e vamos dizer assim, externizamos a nossa personalidade de uma determinada forma, com uma determinada energia, de uma determinada maneira. A esposa pode ser até da mesma personalidade, do mesmo tipo de personalidade, porém ela tem um tempero diferente. Quando a gente entende a personalidade da nossa parceira, da nossa esposa, e percebe que determinadas atitudes dela têm a ver com a personalidade dela, e não porque ela quer fazer o mal, ou que ela
enfim, seja o que for, isso nos dá mais tranquilidade, igual a Mari falou. Conhecimento traz tranquilidade, e a tranquilidade traz paz, principalmente paz mental no relacionamento. Então, isso é muito importante. É. Fantástico. E, Wendel, imagine que são duas pessoas que carregam para a vida adulta e para o seu casamento suas dores. Suas dores. Eu tenho as minhas dores, que o Álvaro não participou, que foi da minha história, da minha vida. Ele teve as dores dele, que foi da vida dele. E aí nós casamos a minha história, minhas dores, com a história e as dores dele. O que os casais muitas vezes não levam em consideração é isso, é que o outro não é a minha história. O outro não é as minhas dores, é a dele. E muitas vezes as dores dele fez com que ele agisse, falasse e pensasse do jeito que ele pensa. Não é minha culpa. Do mesmo jeito, sou eu. Muitas vezes o que eu penso, o que eu sinto e as minhas dores tem a ver comigo, não é culpa dele. Então, quando a pessoa vem para o método TEM e começa a compreender essas coisas, ela começa a passar a ter um autoconhecimento sobre suas dores, a como ajudar nas suas dores, ao invés de culpar o outro. E aprende a olhar o outro dessa maneira, compreendendo as dores dele, o jeito, a forma e o porquê que ele faz aquilo, sem se culpar. Isso traz uma segurança e uma tranquilidade muito grande para esse casal, porque eles passam agora a se olhar com outros olhos, não olhos críticos de acusação da incompatibilidade, começam a olhar com olhos do amor, da empatia, do conhecimento sobre aquela pessoa e o funcionamento da mente. Muda muito. Né? Então, obter conhecimento vai ajudar muito esse casal, com certeza. Wendel, eu só vou pegar o gancho da Mari. Eu gosto muito, quando é possível, de usar o meu exemplo. Quando nós nos casamos, há 20 anos atrás, primeira vez que eu recebi um carinho da minha esposa, eu refuguei, eu fiquei bravo. Eu olhei para ela: o que você pensa que você está fazendo? Imagina. Tá vendo? Hoje, eu quase que imploro para ela passar a mão nas minhas costas e me dar carinho. Ama o colinho. Amo o colo. Mas você entende? Isso, eu gosto de usar o meu exemplo prático, real, para que as pessoas entendam, primeiro, que aqui do outro lado, todo mundo aqui é imperfeito, né? Porque nós temos uma formação, somos psicoterapeutas, formamos profissionais, que a gente também não tem as nossas mazelas, né? E eu gosto de usar o meu exemplo pessoal, porque eu sou o exemplo de um homem que, quando casou, era altamente disfuncional. Eu tenho uma personalidade extremamente combativa, né? E casei com uma mulher extrovertida, uma mulher que era totalmente diferente. Eu completamente sem regra, e ela veio de uma família toda ali, direitinho, regradinha e tal. Então, o que acontece? O primeiro ano, na verdade, a primeira noite de casamento, pós-casamento, já foi esse impacto emocional, que ainda bem que ela teve inteligência emocional suficiente para entender, mesmo na época nós não tinha nada a ver ainda, né, a questão da formação, mas para entender que aquele ser humano que estava do lado dela tinha cicatriz, tinha um monte de hematomas emocionais ali que precisavam ser curados. E ao longo da nossa história de vida, de casamento, e nós ficamos muito felizes de termos entrado na profissão juntos, inclusive, nós acabamos nos curando. A Mariane é uma grande terapeuta do Álvaro Biano. Né? E vice-versa, né? E acaba sendo vice-versa. Então, me fez assim, crescer, me ajudou demais. E é justamente por isso que, dentro do método TEM, a gente procurou construir dois planos. Um que era o antigo plano casal, que a gente chama de dupla ou duo, porque senão dava a impressão que era só para casais, quando na verdade é para duas pessoas. Mas o primeiro nome foi plano casal, porque a gente quer muito incentivar casais a participarem juntos dessa jornada. Primeiro porque a gente percebe como potencializa demais o nosso trabalho. A gente troca muita figurinha profissionalmente falando. Mas muda a nossa vida dentro de casa. Porque a gente começa a realmente entender o mundo pelos olhos do outro, as dores que o outro carrega dentro de si, e aí a gente acaba tendo ferramentas para ajudar o outro também. Então,
Nosso casamento, eu sou o exemplo prático, clássico de que aquilo que eu acabei de afirmar é válido. Não existe incompatibilidade de personalidade. O que existe é falta de compreensão das dores da personalidade do outro. Isso é muito importante. E um pensamento que Incrível. me ajudou muito nesse momento, foi entender que mais profundamente aquilo que nós já sabemos, que é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, assim, o que me ajudou muito foi entender o seguinte: muitas mulheres, elas pensam assim, ah, mas eu não recebo carinho, ah, mas meu marido não é carinhoso, ah, mas meu marido não supre minhas não necessidades supre emocionais. minhas Isso é necessidades, terrível. né? Ah, meu marido isso, daquilo. E aí, uma das coisas que eu sempre raciocino é o seguinte: e eu? O que eu estou fazendo para que aquela pessoa compreenda com amor as minhas necessidades? Porque se eu estou só exigindo, então isso vai ser um problema para mim, porque não vai resolver. Agora, se eu der ao outro o exemplo daquilo que eu quero receber e informar o outro aquilo que eu quero, então como que foi, né? Minha mãe me ajudou muito, tá, gente? Eu tenho que falar dela aqui. Minha mãe me ajudou demais, porque eu cheguei desesperada. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu fui dar carinho pro Alves, ele brigou comigo, ele não sabe receber. Tá. E aí, uma das coisas que eu fiz foi, se ele não sabe, se ele não entendeu ainda que carinho é a coisa mais boa do mundo, então eu vou ensinar. Eu primeiro preciso ensinar, eu preciso mostrar para ele que é bom, para depois ele me dar. Porque se ele não me dá é porque ele não sabe. Não tem, a Ele gente não dá aquilo que tem. recebeu. Exato. Então, o que eu comecei a fazer? Aos pouquinhos amansar essa ferinha aqui. Fui amassando essa ferinha, amansando. Até o dia, e não demorou muito não, tá? Tá vendo? Demorou aí umas poucas semanas. Pronto, ó, vai ter que entrar com a vinheta. Casos de Ah, família. casos de família. Tá vendo você? Aí ele chegou para mim, Wendel, e falou assim: Você faz aquele colinho, me dá aquele colinho para eu dormir? Aí eu, Olha. uau, agora é a minha vez. Aí eu falei, sim. Aí no outro dia eu falei assim, amor, você aprendeu a gostar de carinho, não foi? Ah, eu aprendi. Hoje eu gosto muito, desculpa. Aí se desculpou por ter agido daquela forma comigo Por e ter tal. sido Shrek, Por ter ogro, né? sido ogro. Aí eu falei para ele assim, do mesmo jeito que você gosta, eu também. O que você acha agora de eu colocar aqui, ó, a minha cabecinha aqui, e você dá o carinho para mim, que você acabou de aprender que é bom. Então, muitas vezes a gente tem que se perguntar, eu quero, mas o que eu estou dando para receber? Né? Então, primeiro, ó, dar mais felicidade em dar do que em receber, justamente por isso. Porque muitas vezes você tem que dar e dar e dar para depois você receber. E essa é uma lição que você pode levar para muitas coisas na sua vida. Antes de criticar, antes de impor para o outro, antes de culpar, pergunte-se primeiro o que você está fazendo para contribuir que aquilo que você quer aconteça. Porque você pode construir isso. A sabedoria nos ajuda a construir, né? E a tolice nos ajuda a derrubar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração. Quer construir? Use de sabedoria. E usar de sabedoria na família é aprender justamente isso. Se eu quero ajudar emocionalmente alguém, né? Como a gente falou aqui, validar e depois ajudar a pessoa a nomear aquilo que ela está sentindo. Para a gente continuar aqui de onde a gente estava falando, né? Porque deu uma volta. Sim, mas Bom, foi ótimo, fecha a fez vinheta sentido. Casos de Família agora. Voltando para a live. Não, foi ótimo, foi ótimo. E foi muito bom a experiência, porque assim, como até teve uma pessoa que comentou, acho que foi a Ana, ela disse, é muito bom vocês compartilhar isso,
Porque às vezes a gente pensa que só tem, por exemplo, um problema, alguma situação na nossa família, né? Mas antes de vocês terem acesso a esse autoconhecimento, de aprenderem, de se formarem, para hoje estar nesse posto de ajudar pessoas, vocês tiveram as dores de vocês também. Então, para quem hoje está levando, tendo essas dores emocionais, familiares, essa falta de comunicação na família, dá para enxergar que, opa, se eu estudar, se eu seguir essa metodologia aí que o Método Tem oferece, eu também vou conseguir. Ou seja, é uma prova viva que é ao vivo. Não foi casa e família, não. Foi muito bom. Eu queria que vocês comentassem, a gente está nos últimos 10 minutos da live, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é que funciona a questão da metodologia do Método Tem. Como é que funciona o acesso, as aulas, todos os dias, como é que funciona a metodologia? Eu vou falar da parte técnica e a Mari fala depois da questão estrutural. Tecnicamente, a formação ela está lá dentro de uma plataforma, que é a Hotmart. Né? Então, a pessoa, a hora que ela escolhe qual plano ela vai participar, ela já recebe a credencial de acesso diretamente no e-mail dela, que ela cadastrou lá na Hotmart, e já começa a estudar. Cada mês é liberado um conjunto de cadeiras, de módulos. Então, são 24 módulos com mais de 40 cadeiras, mais de 40 cadeiras, cada cadeira seria uma matéria diferente, vamos dizer assim, tá? Vamos entender a cadeira como matéria. Então, durante esses 24 meses que a pessoa vai ter de formação efetiva, porque o acesso dela à plataforma é de 3 anos. Então, durante 3 anos, ela tem o acesso a todo o conteúdo didático. Então, ela pode demorar até mais do que 2 anos para se formar, porque às vezes passa por um probleminha, enfim. Mas a metodologia é para ser finalizada em 24 meses. E aí o que acontece? A cada final de módulo, a pessoa recebe o acesso à nossa inteligência artificial, ao tutor online, que vai dar para ela a possibilidade dela buscar informações daquele módulo pelo qual ela passou. E isso vai sendo incrementado módulo a módulo, até que lá no final ela vai ter acesso ao ao Master FAQ, né, à inteligência artificial mestre, que tem todo o conteúdo da formação à disposição. Isso tudo a gente está fazendo, trazendo essa tecnologia também da inteligência artificial para ajudar o aluno a ter o máximo de proveito possível das aulas. A cada aula de conteúdo efetivo, que a gente percebe que é um conteúdo necessário para a pessoa fixar na mente, tem um quiz. Esse quiz é um conjunto de perguntas, são 5 perguntas múltipla escolha, aleatórias, porque no banco de dados de cada aula tem às vezes 20, 25 ou até mais perguntas ali à disposição, então é sorteado, é por sorteio. E aí o aluno ele responde aquele quiz e ele precisa ter um mínimo de acerto de 70% para poder, lá no final, poder emitir o certificado dele. Ele emite depois, no final da formação, um certificado provisório, e aí nós enviamos para o e-mail desse aluno o certificado efetivo com a credencial dele no Método Tem, e se ele desejar, inclusive, o acesso ao certificado por meio da faculdade FEX com reconhecimento do MEC, ele também pode fazer a solicitação. Geralmente é cobrado uma taxa, agora diminuiu ainda mais a taxa, então é algo bem simbólico mesmo, só para a emissão do certificado, e a pessoa tem daí 2 certificados. Um do grupo Bragbiano Método Tem, que já é o suficiente para a pessoa atuar como psicoterapeuta, né, profissionalmente falando, e também tem a possibilidade de trazer o diploma de extensão universitária ou de especialização para dentro do seu currículo por meio da faculdade FEX. Então nós temos essas 2 opções. Junto da formação, falando tecnicamente ainda, nós temos um grupo do Telegram, então que os alunos a partir agora do segundo módulo têm acesso a esse grupo do Telegram, então eles podem entrar lá, fazer perguntas, nós interagimos diretamente com os alunos, respondendo ali, então aquilo que não tem no tutor, a gente responde lá no grupo, eles podem interagir entre si, até para trocar experiência, futuramente fazer até parcerias de atendimento em conjunto, então vai ter esse grupo, esse canal do Telegram específico ali para eles. E nós temos também a ouvidoria da formação, que é um WhatsApp específico, que qualquer probleminha técnico, qualquer coisinha que tem ali, o aluno já tem acesso, pode entrar em contato direto com a ouvidoria, com o serviço de atendimento ao cliente, e a gente resolve o problema. Wendel, eu queria deixar claro 2 coisas, para não ficar nenhuma dúvida. O método TEM não é um método de estudo, entende? Não é um método de estudo, tipo, o método que eu uso para estudar, não é isso. O método TEM é um método de terapia.
é onde a pessoa vai fazer a formação e aprender a usar este método que integra muitas técnicas com base em ciência que tem tido muitos resultados. Então, o método ele vem tendo resultados, que é esse método de aplicar uma terapia em alguém, entende? É um método de aplicação de terapia. E ele é diferente porque ele vem trazendo a possibilidade de um profissional atuar em diversas situações. Por exemplo, acho que talvez me adiantando, mas tudo bem. Wendel, colocaram aqui, ó, se a gente recomenda o método para pessoas com TDAH, espectro do autista, cegos, surdos. Então, o método ele pode ser aplicado nas mais diversas situações. Hoje nós temos profissionais que ajudam surdos. São especialistas em tratamento de surdo-mudo. Em terapia gestual. Aplicar o método em linguagem de sinais. Então, se, por exemplo, o profissional sabe os sinais, ele vai aprender a ajudar pessoas a aplicar o método usando os sinais. Ele vai conseguir fazer isso. Ele também vai conseguir ajudar pessoas com TDAH. Agora, se a pergunta dele essas pessoas conseguem fazer a formação? Consegue. O autista, TDAH, se ele consegue aprender algo, ele consegue aprender uma profissão, ele consegue fazer a formação. Agora, nós não temos tradução ainda. Ainda, porque já estão nos pedindo, né? Nós não temos ainda a tradução para a linguagem de sinais. Né? Então, eu posso me profissionalizar para ajudar, mas a gente não consegue ainda profissionalizar pessoas que precisam dessa tradução ainda, tá bom? Mas temos profissionais que são especialistas em linguagem de sinais, que se formaram no método TEM e atuam diretamente com os surdos mudos com resultados fantásticos. E aí, complementando aqui, porque tem uma outra coisinha que eu queria explicar. Cuidado para não cair a live. Da última vez caiu a live, tem 3 minutos. Tem 2 minutos. 2 minutos. Entendi. Ai. Será que vai cair? 2 minutinhos. Temos 2 minutos. 2 minutinhos? Rapidinho, então. Então, só para deixar claro isso para as pessoas, que elas vão vir aprender um método que é capaz de ajudar as pessoas nas mais diversas situações. Ajuda tudo. Todas as diversas situações que E quando o Álvaro falou de inteligência artificial, o método gente, é a mesma coisa. Esse que todo mundo conhece, que já tem resultados, que já tem profissionais formados. É exatamente igual. A IA, ela veio para nos ajudar com um tutor para ajudar o aluno a ter mais ajuda, mais compreensão, porque agora ele vai tirar dúvidas e quando ele for tirar dúvida, ele vai ter a dúvida respondida na hora. Porque antes tem que esperar a gente responder. Agora não, porque ali está a mente da Mari e do Álvaro respondendo para ele através da inteligência artificial. Entende? Legal. Mas o curso é aquele que todo mundo conhece. Né? Só aumentou. Aumentou em conhecimento, aumentou em proficiência, aumentou. É porque hoje em dia ando falando aí que tem gente que está fazendo a inteligência, está fazendo curso para as pessoas, né? Não é isso aqui que você vai ter no Método TEM. O Método TEM vai te ajudar só. É só uma ferramenta de ajuda. É fazer como começa da caixa. Vem pro TEM você também. Vem! Vem. Exatamente. Olha, pessoal, muito obrigado, Álvaro e Mari, mais uma vez. Queria printar aqui a tela do celular. Quero pedir para quem está aqui presente, se identificou com o conteúdo que o Álvaro e a Mari compartilhou conosco, printem a tela do celular de vocês aí e depois compartilhem no Instagram, porque essa live vai ficar salva no perfil da gente. Ou seja, mais pessoas vão ter a oportunidade de aprender. Então, vamos lá? 1, 2, 3, X. Isso, maravilha. Tudo certinho. Muito obrigado, viu, Álvaro e Mari, mais uma vez. A gente que agradece, foi um privilégio e até a próxima. Né? Depois vou mandar uma mensagem para você, porque vai ter presente para o grupo de WhatsApp nosso, viu? Olha aí, show de bola. Vou compartilhar nos stories. Isso, sexta-feira vai ter presente para quem estiver lá no grupo de WhatsApp nosso. Então, tá quem quiser aí, aproveita, já entra no grupo, já clica lá no link, já vai conhecer a formação mais de perto. Exatamente. Maravilha.
Valeu, brigadão, Mari, brigadão, Álvaro, brigadão a Wendel, todos. não posso esquecer de pedir. Pessoal, compartilhe essa live com seus Isso. parentes. Por Aqueles que favor. você quer e Exatamente. acha que vai se beneficiar, né? Dessa Exato. live, bora lá, bora compartilhar, hein? E quem quiser vir pro TEM, vai lá no link da minha bio, na bio da Mari, tem lá o nosso site, clica lá, escolhe qual o plano que você quer e vem pro TEM você também. Vem! Vai ficar isso aí, viu? Vai pegar, vai pegar. Valeu, gente. Brigadão. Boa tarde.